Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu venho aqui com mais um vídeo falando a respeito de desenhos, mas dessa vez desenhos que foram completamente banidos em um determinado país, porque é muito comum a gente escutar que tal episódio foi banido, que tal episódio foi censurado, mas e quando o desenho é banido por completo? Existem alguns casos assim ao redor do mundo e eu listei alguns aqui bem interessantes para vocês. E agora, bora para o vídeo. Vamos começar com o Crayon Shin-chan, que na verdade começou como um mangá, sendo escrito e ilustrado por Yoshito Usui, contando a respeito do dia a dia, do cotidiano de um garoto chamado Shinozuki Nohara e de sua família. E depois, devido ao sucesso, Shin-chan ganhou um anime em 1992, e se não me engano até hoje produzem episódios desse anime. E quem assistia o Shin-chan no Animax ou na Fox Kids sabe que o garoto era vida louca. Todo episódio ele aprontava alguma coisa, seja na escola, seja em casa ou na rua. E essa era a graça do desenho. Eu não devia ter cerrado os pés da mesa. Eu mereço umas boas palmadas, mas eu não vou levar porque você não sente as suas pernas. Beleza, até aqui nenhuma novidade para quem conhece o desenho. Mas Shin-chan começou a ser exibido na Índia lá por volta de 2006. E podemos dizer que o anime agradou sim muitas pessoas, desde crianças até adultos, gostavam bastante de assisti-lo. Mas então chegamos em 2008, ano esse em que o Shin-chan foi banido da Índia. Pois é, mas por que um desenho tão querido pelos indianos foi banido assim, depois de 2 anos de exibição? É aquela mesma historinha de sempre. Vários pais indianos começaram a reclamar do desenho, que ele dava mau exemplo para as crianças, que contava com linguagem inadequada e vulgar, e até mesmo nudez sugestiva. Eu me lembro que o Shin-chan ficava mostrando a bundinha. É isso? Era esse o problema? E aí começaram com aquelas alegações de que o desenho tinha um impacto ruim no comportamento das crianças e, devido às inúmeras reclamações, resolveram remover o Shin-chan da televisão. Mas podemos dizer que isso não foi por um período muito longo, porque em 2009 Shin-chan estava de volta. Ele começou a ser exibido outra vez, mas agora contava com algumas censuras. Por exemplo, todas as cenas e diálogos inadequados foram removidos, ou alteravam lá na hora de dublar, né? Colocava um outro significado. Por exemplo, a palavra álcool foi substituída por suco. O desenho teve que passar por um conselho da Indian Censor, que verificou todo o conteúdo, todos os episódios, e o que eles achavam errado era cortado, era editado, e aí sim depois voltou para a televisão. Agora falarei de um desenho um pouquinho mais recente, porque aqui eu falo do Steven Universo, que por conta dos temas abordados no desenho, vários episódios foram censurados ao redor do mundo, devido a questões culturais e políticas. Além disso, vários episódios passaram por edições, censuras, alteração de falas, devido às diretrizes de conteúdo que é exibido nas emissoras, que difere de país para país. Em alguns países, certas coisas tudo bem, tá de boas, já em outros, eles não aceitam. Já foi relatado que Steven Universo passou por censura em vários países. Por exemplo, Irlanda, Malta, países escandinavos, Espanha, Portugal, França, África, Itália, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia, Rússia, Alemanha, Polônia, Holanda, Turquia, Filipinas, Austrália, Taiwan, Índia, Paquistão, entre outros. Mas existe um país que baniu de vez o desenho, e esse país foi o Quênia. No Quênia, o desenho foi banido devido aos seus temas ligados à comunidade LGBTQI+, e isso aconteceu em 2017. Além disso, o desenho não é mais exibido no Oriente Médio, com exceção de Israel, e também não é mais exibido no norte da África, mas eles não explicaram exatamente os motivos. Muita gente acredita que é devido aos mesmos motivos que fizeram com que o Quênia banisse o desenho,
Pokémon, anime clássico que gerou um grande impacto na época. Quem pegou essa fase sabe muito bem, né? O tamanho da popularidade de Pokémon ao redor do mundo. Foi um negócio muito louco, eu vivi essa época e hoje só me resta saudade desses tempos. Mas até mesmo Pokémon, um anime infantil, eu sei que tem o mangá do Pokémon, mas aqui eu me refiro ao anime do Pokémon, já foi 100% banido, porque nós sabemos que existem alguns episódios que sofreram censura aqui no Ocidente, episódios que não foram exibidos, um episódio em específico que deu muito ruim, deu um problema muito grande lá no Japão, mas aqui eu me refiro a uma censura completa, e nem são pelos motivos pelos quais os episódios aqui no Ocidente foram censurados. Lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, tinham muitas pessoas que falavam que o anime contava com mensagens erradas relacionadas à violência contra animais e até mesmo, né, aquelas famosas lendas urbanas de que esse desenho é do capiroto. Salt, habilidades de refúgio, Braistol, refúgio, muerde, te cabeceia, caterpillar, te investe, te demora, te devora. Mas aqui falaremos do motivo pelo qual os países que têm o islamismo como religião oficial baniram o Pokémon. Porque, segundo as suas crenças, Pokémon promove a teoria da evolução, o que vai contra a doutrina islâmica. Não só isso, falavam que o jogo do Pokémon, né, pra quem não sabe, o Pokémon tem o jogo de cartas, inclusive tem campeonatos, né, de Pokémon TCG ao redor do mundo, era errado e também escolheram banir por conta disso. É claro que existem muçulmanos que, quanto a esse tema, eles são mais de boa, eles não veem isso como um problema. Há muçulmanos que acreditam na evolução teísta, onde Allah criou tudo e criou todas as formas de vida, e que essas formas de vida, sim, podem evoluir. Mas tem aqueles muçulmanos que eles seguem bem mais à risca, né? E pra eles, Pokémon era errado e tinha que ser banido. A primeira exibição de Pokémon começou lá na Arábia Saudita em 2001, e foi nessa época mesmo que começaram as proibições do anime nessas regiões. Ainda assim, você conseguia encontrar em algumas lojas produtos relacionados a Pokémon, mas era pouca coisa. Era algo mais restrito, mas isso mais voltado para produtos antigos, porque os produtos novos naquela época eram mais difíceis de serem encontrados. Não só isso, eles falavam que o jogo promovia o politeísmo e que isso ia contra o islamismo. O anime até mesmo recebeu uma dublagem por lá, mas mesmo assim foi banido. نجحت استمتع بلحظاتك الأخيرة من الحرية يا بيجي. Então vários fãs tentavam encontrar maneiras de passar por cima dessa lei e conseguir assistir Pokémon de alguma forma. Dizem também que o Disney XD por lá era um dos únicos canais onde era exibido novos episódios de Pokémon, mas todos em inglês. Mas de uns tempos pra cá, parece que eles estão um pouquinho mais de boas com relação ao Pokémon. Claro que ainda tem pessoas que enxergam com maus olhos lá o Pokémon por causa disso, né? Vai contra o que eles acreditam. Então digamos que algumas proibições estão um pouco mais frouxas. Por exemplo, em 2016, os Emirados Árabes Unidos se tornaram a primeira nação islâmica a realizar aí o campeonato de Pokémon TCG. E esses eventos foram reconhecidos pela Pokémon Company International. Existe um serviço que se chama TV Pokémon e esse serviço não foi bloqueado por lá. Além disso, em 2017, o Pokémon Symphonic Evolutions teve o seu primeiro evento em Abu Dhabi, sendo esse o primeiro evento realizado em um estado árabe. E apesar das proibições que ainda existem, digamos que aos poucos o anime está ganhando mais fama por lá. Claro que nada comparado com o Japão e outros países ocidentais e asiáticos, mas no momento é isso que nós temos. Eu quero saber o que a Malásia viu de errado no Barney. Barney, o dinossauro, gente. Tadinho, o dinossauro mais inofensivo desse universo é o Barney. Amo você, você me ama.
E aqui, no caso, eu sei que não é um desenho e eu nem me refiro ao programa de televisão, mas sim a um filme. E eu nem sabia que Barney o dinossauro tinha um filme, vai vendo, que se chama A Grande Aventura de Barney, que é um filme de comédia e aventura musical baseado no programa de televisão. No filme nós temos Barney e 3 crianças que se chamam Cody, Abby e Marcella, e eles descobrem um ovo mágico em um celeiro, e eles descobrem que esse ovo é fabricante de sonhos. É tipo uma porta da esperança? Será? Não assisti esse filme, né? Segundo um vídeo do Watchmojo, que é um canal no YouTube, esse filme do Barney foi banido na Malásia. Há também alguns sites que falam que foi na Indonésia, mas eu acho que foi na Malásia mesmo. E a única explicação que nós temos pra isso é que os censores acharam inaceitável que as crianças assistissem esse filme. E não tem mais nenhuma explicação pra isso. Doido, né? Pois é, eu também achei muito doido. O Pato Donald. Pato Donald foi banido na Finlândia? Existe uma historinha que o povo conta sobre o Pato Donald ter sido banido na Finlândia porque ele não usava calças. Mas afinal de contas, o Pato Donald foi ou não foi banido na Finlândia? Vamos lá. Essa história começa lá no final de 1977, na cidade de Helsinki. E essa cidade estava passando por uma crise financeira. E é aí que entra um representante do Partido Liberal, lá da Finlândia, que era o Sr. Markku Holopainen. E ele teve uma ideia. Ele propôs, em uma reunião do Conselho de Assuntos da Juventude, que a cidade iria economizar dinheiro se eles não lançassem mais os gibis do Pato Donald e trocassem por outras publicações que chamassem mais a atenção das pessoas, as pessoas comprariam a revista e aí eles conseguiriam mais dinheiro com isso. Por exemplo, revistas de esporte, que dariam mais dinheiro, né, segundo aqui o Marco. E sabe de uma coisa? O pessoal gostou da ideia e a ideia foi aprovada. Um ano depois, o Markku Holopainen estava em uma campanha eleitoral para concorrer a um assento no parlamento finlandês. Papo vai, papo vem, começaram a falar: olha, tá vendo fulano? Tô. Você sabia que ele não quis mais o Pato Donald? Não quis mais o Pato Donald? Não, ele não quis mais o Pato Donald. E aí começou um telefone sem fio. Sabe efeito telefone sem fio? A conversa foi passando de pessoa a pessoa, até que o boato era o seguinte: você conhece aquele cara? Conheço. Você sabia que ele quis banir o Pato Donald? Banir o Pato Donald? É, você não tá sabendo? Ele não quer mais que tenha os gibis do Pato Donald porque ele não usa calças. Baita de um mau exemplo para as crianças, né? Como se o povo lá na Finlândia, país gelado, país frio, fosse inventar de sair sem calça, né? Tanto é que ele ficou conhecido como o homem que proibiu o Pato Donald em Helsinki. Claro que ele explicou a decisão que, tipo, não tem nada a ver com o fato do Pato Donald não usar calças, era só por questões econômicas. Mas no final ele não conseguiu assento no parlamento finlandês e também muita gente ainda acreditava no telefone sem fio e não na versão dele. Por isso que até hoje tem gente que acredita nisso. Dizem que algo semelhante aconteceu em outro local na Finlândia e isso deu mais ênfase pro telefone sem fio. Pato Donald foi banido da Finlândia. Também falavam que o motivo dele ser banido era por causa do seu estado civil. Pô, mas o Pato Donald não namorava a Margarida? E mesmo se o Pato Donald é solteiro, o que que tem? Não sei, eu desde criança achei que o Pato Donald namorava a Margarida. Pra mim, o único solteiro da história é o Pateta. Ou melhor, né? Viúvo. Porque ele tem o seu filho, que é o Max. E aí começou, né? Donald não usa calça, Donald não é casado, Donald é banido. E sabe o que aconteceu? Os desenhos da Disney começaram a se tornar mais prevalentes na TV finlandesa. E aí tem pessoas ainda que acreditam na teoria da conspiração de que isso foi um golpe de publicidade da Disney. Será? Será que a Disney que aprontou tudo isso só pra os personagens ganharem destaque na Finlândia? Deixem aqui as opiniões de vocês a respeito desse caso. E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Conhecem mais algum desenho que foi banido por completo em algum país? Ou alguma história, né, que às vezes não é tão verdade assim, como a do Pato Donald? Comentem aqui embaixo, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!